Hoje em dia temos diversas formas para punir pessoas que cometem crimes e infringem as leis, como por exemplo o ato de pagar multas e indenizações por dano, ou até então sendo a prisão do indivíduo por um curto ou longo período, dependendo da gravidade de seu crime. Em alguns países a pena pode ser até mesmo a de morte, como em alguns estados da América do Norte. A tortura também é uma forma de punição, mas hoje em dia é considerada um crime contra a humanidade pelos direitos humanos. Apesar disso, ainda são usadas em alguns casos por debaixo dos panos por países, organizações ou até mesmo criminosos. Mesmo ainda tendo um uso hoje em dia, não chega nem perto da era de ouro do uso desses métodos hediondos. A Idade Média foi sem dúvidas um período horrível e bastante sombrio na nossa história, sendo palco de diversas guerras, fome, miséria, pragas e violência. E claro, no meio disso tudo, lá estavam as mais brutais e assustadoras formas de punições e torturas. Durante esse período, as autoridades e pessoas em posição de poder não ligavam muito para a humanidade e boas condições de pessoas culpadas por crimes. A prova disso é as situações que esses culpados eram submetidos, sendo métodos esses extremamente brutais e impiedosos. Durante a Idade Média, não existiam limites quando se tratava da criatividade em causar dor e sofrimento a pessoas condenadas. Muitos conhecem a história de Vlad III, aquele que foi inspiração para a criação do Conde Drácula. Vlad III é um ótimo exemplo de como as punições eram impiedosas naquela época, já que ele ficou muito famoso pela forma que tratava seus inimigos. Vlad empalava seus inimigos em grandes estacas afiadas, estacas essas que entravam pelas partes íntimas e saía pela boca. Além da dor intensa e insuportável que a pessoa era submetida, tendo seu corpo atravessado, a pior parte é que as vítimas poderiam levar cerca de 3 dias para finalmente morrerem, e se livrarem desse sofrimento. Como se esse método já não fosse horrível, existe um outro muito parecido com essa técnica de punição. Chamada de berço de Judas, essa técnica pode ser chamada de prima distante da empalação. Com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides afiadas de madeiras ou metal, e lentamente escorregar e afundar cada vez mais o objeto até a sua morte. Presas por cordas, as vítimas tinham seus orifícios esticados pelo objeto pontudo durante dias, causando uma dor infernal. A intenção desse efeito era empalar lentamente, mas em alguns casos recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções dolorosíssimas e causando diversos outros problemas gravíssimos. Com certeza essa técnica é assustadora, mas muitas pessoas na Idade Média preferiam o berço de Judas do que o próximo método. Usado como sentença para crimes como blasfêmia e roubo, o caixão da tortura era extremamente temido pelas pessoas da Idade Média. Apesar de parecer inofensiva, se assemelhando a apenas uma gaiola no formato de um corpo humano, onde as vítimas ficavam presas de forma extremamente apertadas. As pessoas julgadas para esse método geralmente recebiam pena de morte, e tinham fins trágicos. Eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante dias sem comida ou água até seu inevitável fim. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofressem exposição ao sol e também para que animais pudessem se alimentar do ser humano, ainda vivo. Além da humilhação que as vítimas sofriam de curiosos que passavam e jogavam pedras e objetos, aumentando ainda mais a dor e angústia dos sentenciados. Em alguns casos, os guardas colocavam pesos nas pernas das pessoas para aumentar ainda mais seu desconforto. Agora, sendo provavelmente a forma de tortura medieval mais conhecida, temos a dama de ferro. O instrumento, semelhante a um sarcófago, consistia em uma estrutura fechada forrada com cravos de ferro que cercariam inteiramente uma pessoa, de maneira que não poderia se mexer, virar, apoiar, ou sequer se abaixar ou sentar. Eles seriam deixados lá dentro por intermináveis períodos de tempo, incapazes de fazer qualquer coisa a não ser ficar de pé, para não serem perfurados pelos espinhos de metal. Até que seu corpo não aguentasse mais e acabaria por ceder, sendo perfurado pelos espinhos até a morte. Outro método parecido, porém muito mais doloroso e horrível, é o macabro touro de bronze. O método consistia em prender uma pessoa dentro de um objeto de metal, assim como a dama de ferro. Essa tortura brutal tinha como objetivo um cozimento lento da vítima. O touro oco de metal ou bronze reservava um espaço para as vítimas serem colocadas lá dentro, enquanto uma fogueira era acesa abaixo da barriga do animal de bronze. Uma abertura no nariz permitia que a pessoa respirasse, mas também ampliava seus gritos de dor enquanto ardia dentro do animal forjado em angústia.
Os gritos das pessoas que passavam por esse método se assemelhavam ao de um touro em desespero, e daí vem seu nome mórbido. Agora imagine ter seus braços e pernas esmagados, e ser deixado para virar comida de animais selvagens. Bem, é esse o tratamento que as vítimas da roda da tortura deveriam esperar. Também chamado de roda de Catherine, esse dispositivo sempre matava suas vítimas, mas o fazia muito lentamente. Para esclarecer, os membros da pessoa eram amarrados em uma grande roda de madeira. Então, a roda girava lentamente enquanto o torturador esmagava os membros da vítima com um martelo de ferro pesado, quebrando-os em muitos lugares e os inutilizando para sempre. Depois que seus ossos fossem quebrados, a vítima era deixada na roda para morrer. Às vezes, a roda era colocada em um poste alto para que os pássaros pudessem comer a carne da vítima ainda viva. Por este motivo, podia levar até 2 ou 3 dias para a pessoa morrer de desidratação. Para finalizar, temos a pera da angústia. Só pelo nome você já deve saber o que esperar disso. A pera da angústia era um instrumento usado para serem introduzidos nas cavidades do corpo, que ficavam irremediavelmente mutiladas após o uso, e quase sempre matavam as vítimas. Com efeito, as hastes pontiagudas eram enfiadas na garganta, no intestino ou no colo do útero. A introdução na garganta era frequentemente infligida a pregadores heréticos, mas também a leigos culpados de tendências não ortodoxas. Por outro lado, a introdução no ânus aguardava homossexuais masculinos passivos, e a vaginal em mulheres culpadas de satanismo ou bruxaria. Esses foram apenas alguns métodos de diversos da Idade Média. Ainda existem muitos outros métodos que não foram citados aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar um like e comentar para uma futura continuação desse vídeo. Por fim é isso, obrigado por assistirem, e fiquem bem.